sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Quando pensamos em algum recheio de calabresa, associamos aquele recheio salgado, aquele recheio seco, sem graça. Mas hoje eu vou mostrar para vocês. Olha só, pessoal. Olha esse recheio de calabresa. Olha a cremosidade dele. Gostariam então de aprender? Então se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like e bora lá então para a receita. Pessoal, antes de começarmos o nosso recheio, dar início ao nosso recheio, nosso refogado, nós iremos fazer o seguinte: precisaremos de 2 pimentões. Vocês espetarão ou um garfão ou um garfo, tomando cuidado para não pegar na chama do fogão. Nós iremos queimar a casca dos pimentões, porque a casca do pimentão é indigesta. Então, vocês farão o seguinte: nós ligaremos o fogo baixo, diretamente na chama do fogão, e nós iremos virando. Vocês deixem um período ele numa parte, aí nós iremos virando o pimentão e eu irei mostrando para vocês até a etapa de retirarmos a pele. A pele do pimentão está bem tostadinha. Agora nós colocaremos na água fria. Colocaremos na água fria e pegaremos o outro pimentão, que na receita são 2 pimentões, e faremos a mesma coisa. Enquanto isso, olha só, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. A pele sairá inteirinha. Vocês irão esfregando e a pele sairá inteirinha. Aí vocês vão lavar bem para tirar essa casquinha queimada. Retirarão as sementes, a pontinha aqui do pimentão e picarão bem miudinho. Depois de tirarmos as peles dos pimentões, aqui eu liguei já o fogo, acrescentei 2 colheres de sopa de óleo de soja. Aqui eu tenho meia colher de sopa de alho picado, triturado, do jeito que vocês estiverem acostumados. Aqui eu tenho uma cebola grande ou 2 médias. Dando uma fritadinha. Aqui, pessoal, eu tenho 400 gramas de calabresa. Eu tirei a pelinha, piquei, joguei água quente e peneirei para tirar o excesso de gordura dela, tá bom? 400 gramas, então, de calabresa sem pele, picada e escaldada. Dois tomates grandes picados ou 3 médios, 3 pequenos. Aqui eu usei 2 tomates grandes. E vamos fritar bem. Aqui eu tenho meia colher de chá de realçador de sabor sem sal, mais o sal a gosto. 2 pimentões picados, depois sem a pele. Olha só, eles não rendem muito no final. Parece que é bastante, mas eles ficam bem reduzidos depois que nós tiramos a pele dos pimentões. Agora, refogaremos bem.
Agora que demos uma boa refogada, adicionaremos 2 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha tem 200 gramas, então 400 gramas de creme de leite, de caixinha. Assim que começar a ferver, começar a borbulhar, nós adicionaremos a farinha de trigo. Agora, aqui são aproximadamente 5 colheres de sopa de farinha de trigo. Colocaremos aos poucos e é claro que essa farinha pode variar dependendo da marca do creme de leite. Pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de farinha de trigo. A quantidade de farinha é até o creme ficar numa consistência cremosa. Depois que ele esfriar, ele vai ficar um pouco mais consistente. Então, ele não pode ficar nem muito líquido e nem muito grosso. Não podemos engrossá-lo muito com a farinha. Então, aqui foram aproximadamente 5 colheres de sopa de farinha de trigo. Olha só, já tá num ponto mais consistente. Depois que o creme esfriar, ele vai ficar um pouco mais consistente ainda. Agora, nós retiraremos aqui da panela. Cobriremos com plástico até o creme esfriar, porque caso contrário, se ele ficar exposto ao ar assim, sem uma proteção, ele vai criar uma película que vai dificultar aqui nosso creme na hora de rechearmos as nossas empadas ou a nossa torta. Aqui é um plástico culinário. Apertando bem sobre o creme. Assim que ele amornar, nós colocaremos na geladeira. E a hora que ele estiver bem firme, nós rechearemos os nossos salgados. Começaremos então a nossa massa. Aqui são 500 gramas de farinha de trigo. Adicionaremos 250 gramas de margarina, 80% de lipídios. Pessoal, essa quantidade aqui pode ser que dê mais ou menos para a quantidade de recheio, tá bom? Aí tudo vai depender da espessura que vocês vão fazer, que o excesso da massa que vocês retirarão da forminha, vocês também utilizarão, reaproveitarão. Cuidado para não desenvolverem o glúten da farinha de trigo, para a massa não ficar elástica, certo? Agora, um ovo batido. Um ovo batido. Aqui vocês podem ver, eu estou fazendo um pouco mais da receita, mas eu estou passando aproximadamente a receita que vocês precisarão para fazer essa quantidade de recheio. Sal a gosto. Mexendo delicadamente. E agora, creme de leite o suficiente, aproximadamente uma caixinha. Vocês colocarão aos poucos esse creme de leite para não perderem o ponto. A massa não poderá ficar muito dura nem muito mole demais, senão fica complicada a manipulação dessa massa. Vocês não conseguirão
abri-la nas forminhas. Para quem for fazer a massa da torta, também não conseguirão. Olha só o ponto, pessoal. Não gruda nas mãos. É um ponto ótimo, olha só. Não está dura demais, nem mole demais. Olha a facilidade. Cuidado para não desenvolverem o glúten da farinha, certo? Pessoal, aqui a minha sugestão são essas forminhas de 5 centímetros de diâmetro por 2,5 de altura, tá? Mas aí vocês utilizarão a forminha que vocês têm aí na casa de vocês, utilizarão aproximadamente uma quantidade de massa, caso seja uma forma tamanho diferente dessa minha. Se forem fazer tortas, eu deixarei o card para vocês verem a montagem da torta, tá bom? Para vocês terem uma noção como monta a torta ou o empadão, né, no caso de calabresa. Para esse tamanho de forminha, eu utilizarei 25 gramas de massa. Então, eu irei bolear a massa, colocarei aqui na forminha, ó, 25 gramas, bolearei. Aí, pessoal, é só abrir. Olha que facinho que é. Essa massa é muito boa de trabalhar. Agora nós rechearemos. Lembre do nosso recheio. Olha só, é só retirar o plástico. Olha como ele ficou cremoso. Nós rechearemos as empadinhas. E agora nós cobriremos com a massa. Pessoal, aqui eu pesei 20 gramas de massa e abri na mão mesmo. E agora nós cobriremos a empadinha, daremos uma leve apertadinha e retiraremos o excesso. Agora faremos isso com todas as forminhas. Essa receita irá render aproximadamente 25 unidades nesse tamanho de forminha que eu falei para vocês. Agora nós diluiremos uma gema com um fiozinho de água para deixar a gema um pouquinho mais fluida para passarmos sobre as empadinhas. Levaremos a um forno de 180 a 200 graus até dourarem bem. Como eu falei para vocês, a quantidade que eu fiz foi maior de empadas, mas a quantidade que eu passei dos ingredientes renderão aproximadamente 25 unidades. É lógico que poderá variar um pouco mais, né? Poderá dar 28, 30 ou 23, 24, depende muito da forminha que vocês utilizarão. Então, o forno agora é 180 a 200 graus. Olhem bem a base dela depois, quando vocês terminarem de assar, que elas estiverem bem douradas em cima, presta atenção se na base elas estarão douradas. Olha só, bem douradinhas. Então, vocês retirem da forminha e olhem o fundo, olha só, está levemente dourado. Caso vocês queiram deixar um pouco mais, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like, que nós sempre traremos receitas descomplicadas para vocês. Muito obrigada pela presença e até a próxima, pessoal. Tchau!